A mais um Fun with Books. With Books. Para essa semana, a minha ideia... Eu primeiro tinha uma ideia meio vaga de começar a fazer uma contagem regressiva para a estreia do novo Star Wars. Só que a gente não leu nenhum dos livros de Star Wars que estão... que tem para vender há muito tempo no mercado, né? Se alguém já leu, podia deixar até num comentário dizendo se é legal, se não é. Eu tô com um na minha fila agora, mas eu... Mas não leu ainda, né? Não li ainda. Provavelmente para o próximo Fun with Books, talvez eu tenha ele para comentar. Ah, olha só. Então, mas aí eu pensei assim, bom, Star Wars, a gente pode pensar em algo que se passa em outro planeta. Não seria a primeira vez que a gente falaria de livros que se passam em outro planeta. Não mesmo. Se passam em outro planeta, né? Eu já falei de alguns dos livros do Rhaenish Cycle, da Ursula Le Guin, por exemplo. Bom, enfim. Daí a gente lembrou que tem muito livro legal sobre outros planetas, sobre os quais a gente ainda não falou. E no meu caso, o meu preferido de outro planeta, que eu não tinha falado ainda, é o Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Tu pensou em um que também tem a ver com Marte, né? Já que a Melissa começou com Crônicas Marcianas, indo no mesmo tema, eu vou falar do Estranho numa Terra Estranha, do Robert Heinlein. Então, o tema dessa semana é... Marte. Não. É contagem regressiva para Star Wars, Marte. Marte, ok. É todo um... depois dessa baita introdução, acho que vale a pena começar a falar de livros, né? Aham. Tá. O meu livro dessa edição é Crônicas... eu só tô falando... Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Eu não me embanando pra falar Ray Bradbury. Mas se embanando pra Crônicas Marcianas. Bom. Ok. O Ray Bradbury, ele é um autor muito famoso. Mostra o livro. Mostra o livro aí. Eu tive que mostrar essa edição. Eu comprei num sebo. Eu não consegui achar o ano dessa edição aqui, mas é do Círculo do Livro. Vocês se lembram do Círculo do Livro? Bom, ele tá com o copyright renovado em 1958 ali, né? Mas eu acho que essa edição é de depois, tá? Sim, mas não muito depois. Eu não sei que ano que funcionou o Círculo do Livro. Quando eu era criança, eu recebia muitos livros do Eu Círculo lembro do Livro. um ou outro livro também de ter visto. Enfim, Ray Bradbury, ele é bastante famoso, e eu acho que nem por causa desse livro, na verdade. Ele é autor do Fahrenheit 451. É uma distopia muito famosa. Eu acho que ele tá no rol das distopias mais famosas que tem, tipo 1984 e tal. O Fahrenheit conta a história de um bombeiro que, na verdade, trabalha... ele é um bombeiro diferente. No futuro, os bombeiros queimam livros. E é um livro muito pesado, muito difícil, que trata de queima de livros. Se tornou um filme, tem um filme. Então, acho que o Bradbury é muito famoso por isso, mas ele tem uma escrita muito variada. Né? Tem esse livro, Crônicas Marcianas, e já que eu tô falando no Bradbury, assim, eu vou falar em Marte, mas um livro que eu adorei dele, que não tem nada de distopia, não tem nada de Marte e tal, é o Licor de Dente de Leão. Que é meio que memórias da infância dele, não é? Sim, é um livro, assim, divino. Então, é um autor que trata de vários temas, tá? Ele na verdade, escreveu muitos e muitos livros. E sobre vários assuntos, tipo uma distopia, sobre vida em outro planeta, sobre a infância. Uma coisa que os livros dele, que eu já li, têm em comum, são uma prosa absurdamente bonita. Eu não sei o que tem como é que ele faz isso, mas todo livro do Ray Bradbury que eu já li me fez chorar. Ele faz poesia em prosa, isso é fato. Todo o livro dele, assim, eles são variados, mas tem uma coisa em comum, é que os livros do Ray Bradbury me fazem chorar, e eu acho que muitas pessoas podem falar isso também. Okay, agora vamos para o nosso tema, né? Eu dei uma o Ray Bradbury, para apresentar um pouco mais, ele é americano, ele nasceu em 1920, morreu em 2012.
Ele tem um livro sobre escrever. Que é bem conhecido esse livro dele. Ele é conhecido? Sim. Eu comprei porque eu achei por acaso, assim. O Zen a Arte da Escrita. Eu recomendo o Zen muito. Arte, ele é bem conhecido. Ele é um livro que muito autor aspirante lê. Também eu recomendo muito. Ele fala sobre... pra quem quer conhecer um pouco, sei lá, os bastidores, assim. Ele fala como ele lida com a escrita, como ele tem ideias, como ele se inspira e tal. Bom... O Crônicas Marcianas foi publicado em 1950. Um detalhe interessante, na versão em espanhol, para a versão em espanhol, quem escreveu o prólogo foi Jorge Luis Borges. Tipo, um dos maiores escritores do mundo, assim. Eu acho que isso fala bastante sobre as Crônicas Marcianas, né? É um livro que mereceu um prólogo do Borges. E eu até copiei uma parte do prólogo aqui. Lê pra nós. Tá. Eu copiei idiotamente em espanhol, tá? Então eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Tá. Se eu me embananar. Como podem me tocar essas fantasias? E de uma maneira tão íntima? Toda literatura, me atrevo a responder, é simbólica. Há umas poucas experiências fundamentais e é indiferente que um escritor, para transmiti-las, recorra ao fantástico ou ao real. Eu acho que a parte que mais me tocou desse prólogo aqui é realmente como podem me tocar essas fantasias. O Crônicas Marcianas é um livro que toca muito. Por algo, eu não consigo, assim... falar o porquê exatamente esse livro é tão poético e tão profundo, tá? Mas ele é uma coleção de contos que tem toda uma narrativa única, assim. É como se fosse uma coleção de histórias sobre o povoamento de Marte por pessoas da Terra. O livro foi escrito em 1950, então... A princípio, tudo se passa no futuro, tá? A primeira crônica acontece em 1999. Pra época do livro, era futuro. Que é o lançamento do foguete? Que é o lançamento do foguete. Então, assim, são várias histórias dessas expedições a Marte primeiro. As primeiras não dão certo, né? Existem... marcianos, então tem toda uma cultura em Marte, tem algumas histórias desses primeiros encontros dos seres humanos com os marcianos que também não são muito felizes. Eventualmente, os seres humanos conseguem realmente começar uma colônia em Marte. Os marcianos são extintos. Eu tava relendo aqui o porquê por causa de catapora. Sim. Então, tu tem toda uma civilização que é extinta e a humanidade começa a meio que reconstruir a sua vida como se fosse na Terra em Marte. As crônicas seguem, tem 2 edições, é uma coisa interessante. Essa minha edição, as últimas crônicas, datam de 2026. Há edições variadas desse livro, ó, que muda um pouco, entra um conto, sai outro. E eles mudaram um pouco as datas também, eu não anotei aqui, mas parece que algumas edições mais recentes tocaram os últimos contos para uma data mais no futuro. Mas são os mesmos contos, só mudaram as datas do conto? Assim, ó, tem edições que trocam 1 ou 2 contos, tá? Parece que a edição inglesa foi um pouco diferente da edição americana, então depende da tradução que se tem. E edições mais recentes mudaram um pouco essas datas para que o pra tempo... ficar mais longe. Para que o tempo entre o início da colonização de Marte e a última história fosse mais longo. Uhum. Então, tem variações. Nesse meu último... Sim, pra nós hoje ia ser estranho ler um livro falando da colonização de Marte em 2002. Mas eles não mudam a primeira data, de qualquer maneira, né? Eles só deixam um período mais longo. Eu acho que isso é escolha, na verdade, do autor, né? Ele pode foi ser, sim. Reelaborando o livro. De qualquer maneira... Então, tu tem depois histórias sobre a vida dos homens em Marte e... também sobre a vida na Terra, porque o que está acontecendo na Terra? Tem uma guerra nuclear, então a guerra tá... A Terra tá quase, sei lá, se explodindo, a vida humana.
Então, assim, tem essa tristeza do livro, porque tudo é meio triste. As primeiras expedições que não dão muito certo, isso é meio triste. Só O livro todo eu acho que ele tem uma melancolia muito grande, uma solidão principalmente. Tem toda... vários temas, vários contos lidam com esse tema de solidão. Tem o fim de toda uma civilização. Tem um conto, não sei se tu lembra, que eles estão fazendo uma expedição de reconhecimento, os marcianos já morreram, e tem uma pessoa nessa expedição que respeita muito a cultura dos marcianos. Sim. E ele é o único, então esse conto é muito triste também. Né? Porque tem esse cara que quer respeitar, quer honrar os marcianos, mas ele é meio único. Mas de novo, esse tema de solidão. Ele pode estar ali com os outros colegas dele, mas na verdade ele está sozinho. Ele é o único que pensa do jeito que ele pensa. Não é esse, inclusive, que no fim das contas ele fica lá quando todo mundo vai embora, eu não lembro. Não é um que morre todo mundo. Tem vários contos que morre todo mundo. Sim. De qualquer maneira, até para não dar spoilers, né? Então, ele é um livro muito bonito, muito triste. E tem uma coisa bizarra, que é um livro sobre exploração espacial, mas a coisa que menos é tratada aqui é sobre a questão da tecnologia. Que é uma coisa que é um tema de muitos outros livros sobre exploração. É dado como se existem foguetes, é possível chegar a Marte, é possível colonizar Marte. Tu tem a tecnologia necessária para fazer a coisa, mas não é definitivamente um livro sobre ciência, sobre tecnologia. É sobre ser humano. É sobre humanidade. É sobre humanidade. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro. É uma experiência muito diferente de leitura, até para quem tá acostumado até a ler ficção científica, né? É uma visão, é um ângulo diferente de ficção científica, se é que dá para dizer isso. Sim. É maravilhoso. É também um dos meus livros favoritos. Então, eu recomendo demais qualquer livro do Bradbury, né? Quem não conhece, acho que pode começar com esse livro, ler o Fahrenheit, que é muito diferente, o Licor de Dente de Leão, que é muito diferente, o Zen Arte da Escrita, enfim, outras várias coisas que ele escreveu. E então é isso, a minha contagem regressiva para Star Wars Marte. Tá, a minha parte eu acho que tá concluída. Ok. Eu começo a minha contagem regressiva Star Wars Marte falando de... essa é a capa do Kindle, da edição americana. Em português, ele foi publicado pela Record em 1992 com o título de Um Estranho numa Terra Estranha, uma tradução bem direta do livro, tá? Fala o nome em espanhol, que é incrível. É Forasteiro numa Tierra Estranha. Adoro espanhol. Eu também. O autor, o Robert Heinlein, ele é considerado hoje um dos 3 grandes nomes da ficção científica, junto com o Isaac Asimov e o Arthur Clarke, né? E com certeza não é sem motivo para isso. O Heinlein, ele é genial, ainda que muito controverso em vida, e até hoje ainda é bastante discutida a obra dele. Por quê? Ele foi, durante toda a vida dele, este é um livro que trata muito disso, extremamente libertário, tá? No sentido de liberdade social, sexual, de pensamento, de uma série de coisas, tá? Isso nos anos 50, né? Imagina o que era, tu tá ali em 1955, escrevendo um livro que trata de liberdade sexual, de poliamor, de anarquia, muita coisa interessante. Tá. Hoje, o Heinlein, curiosamente, ele é mais controverso, na verdade, pelo outro lado do caráter dele. Ele era socialmente muito libertário, mas ele era rígido em outras partes, tá? Ele foi membro da Marinha, tá? Ele foi militar por muito tempo na sua vida, até que ele sofreu um acidente durante o serviço militar dele e teve que se aposentar por invalidez. Tá? Ele andava de cadeira de rodas. E ele sempre acreditou que o militar tem um papel muito importante na sociedade, de que é necessário ter as forças militares para a proteção social.
e de que todos os cidadãos, eles precisam merecer ser cidadãos. Eles precisam fazer alguma coisa para merecer ser cidadãos. Isso é bem diferente do que a gente entende hoje. Do que a gente entende hoje de cidadania, né? Neste livro ele não toca muito nessa parte de assunto, tá? No Estranho numa Terra Estranha. Vou voltar do começo, para explicar. É a história de uma pessoa chamada Valentine Michael Smith. Eu não sei como é que ficou na edição brasileira, se eles deixaram esse nome ou se eles tentaram traduzir, sei lá, para Valentino Miguel Smith ou alguma coisa do tipo. Até porque eu vou falar no finalzinho, pode ter um sentido para traduzir. Tá? Mas enfim, que ele é filho de 2 astronautas que foram para a primeira expedição em Marte. Este é o gancho, de novo, Marte na história. Esses 2 astronautas fizeram sexo e tiveram este filho, o Valentine, em Marte. Mas aconteceram algumas coisas depois de que todos os membros dessa expedição morreram, exceto, né, o Michael, como ele é depois chamado ao longo do livro, que ele ficou órfão e foi adotado por marcianos, que não são muito bem descritos no livro como é que eles são fisicamente, mas eles parecem ter uma sociedade muito mais em outro plano, literalmente. Eles realmente separam o corpo da mente e podem ter um outro plano. Eles têm espírito dos ancestrais dele, governam. A ideia de vida após a morte lá é bem real. Né? Não é apenas uma metáfora da coisa. Até que chega uma segunda expedição a Marte, depois de 25 anos, se eu não me engano. E essa segunda expedição tem essa surpresa de encontrar o Michael lá. Que ele é humano, ele é filho dos astronautas humanos, só que na verdade ele foi criado por marcianos. Então o ponto de vista dele é completamente diferente. Sim. O Michael, ele é trazido de volta à Terra, ele é resgatado, né? Os astronautas acham que estão resgatando o Michael, trazem ele de volta. E por detalhes burocráticos, ele é, por ter sido o único sobrevivente daquela expedição, o herdeiro de todos os astronautas daquela expedição. E como ele era o único humano em Marte, ele é considerado o único dono de Marte. Que bizarro. Bizarro, tá? Mas enfim... Sendo que tem toda uma população em Marte. Mas que não é muito bem encontrada, tá? Eles vão descobrir depois, de fato, a população de Marte. Mas enfim, tá? Por detalhes burocráticos e legais, o Michael, ele vem à Terra, ele chega e ele é bilionário. Ok. Ele já começa a vida dele na Terra bilionária. Sim. Então eu acho que o Heinlein usa esse ponto de vista, esse caráter alienígena do Michael para fazer uma fortíssima crítica social. Ele retira o personagem da nossa sociedade, já que ele é uma pessoa de fora, ele pode fazer essa crítica dele com olhos novos. Sim. Sem levar em conta o pensamento enraizado que a gente já tem. Então, é um livro também sobre expedições para outros planetas, mas que o foco é a humanidade. Sim, é a humanidade. Então, o livro tem toda essa primeira parte, onde o Michael ele chega, ele é o herdeiro, ele é milionário, daí o governo tem todo o interesse em manter ele cativo, né? Eles não usam a palavra preso, é porque ele tem que ser cuidado, ele veio de outro planeta, então ele tem que ficar em quarentena. Essa coisa toda, mas enfim, tá? Na prática ele tá sendo prisioneiro do governo, até que ele é resgatado por um amigo de uma enfermeira que cuida dele no hospital onde ele fica, e entra na segunda parte do livro, que é a parte da descoberta dele da sociedade na Terra. É uma crítica forte à sociedade americana daquela época, e talvez até de hoje, da parte do consumismo, de uma série de valores que tinha lá. Como, de novo, é quando ele entra na parte toda do libertarianismo dele. O Michael, ele é livre de amor, ele anda todo mundo, ele faz sexo com todo mundo, é bem interessante essa história, né? E quando ele finalmente se liberta, a coisa que ele resolve fazer é abrir uma igreja. É fundar uma igreja. Ele funda a Igreja de Todos os Mundos. A Igreja de Todos os Mundos. A Igreja de Todos os Mundos, onde ele próprio tem o papel de Messias. Ele se torna uma figura messiânica, funda uma igreja. E daí essa segunda metade do livro é uma exploração desse tipo de coisa, dos valores de religião, da ideia de messianismo, de como a religião influencia a nossa sociedade, de como a religião pode... enfim, guiar a vida de muita gente ou não.
E por aí, eu também não quero dar muito spoiler, porque o livro ele é interessante, tá? Talvez seja um livro um pouco difícil para ler hoje, porque ele foi publicado inicialmente em 1961. E talvez muita coisa de que para 1960 fosse muito revolucionária ou muito libertária, hoje já não é tanto, né? Hoje são ideias que a gente já está muito mais acostumadas, como a liberdade sexual, até certo ponto. Mas enfim, já não é tão chocante quanto foi algum dia, né? Não, mas por que tu acha que isso torna o livro mais difícil? Isso não deveria tornar o livro mais fácil? Torna o livro um pouco menos interessante. Sim. Entendeu? Muita coisa que é apresentada no livro que o autor pode passar 3, 4 páginas escrevendo ali o que seria algo, uma ideia nova, extremamente revolucionária. Na verdade, tu lê aquilo e pensa, ok. Né? Tem essa coisa. E porque, né? Apesar de todo o libertarianismo dele, ainda era 1960, ainda era uma sociedade bem diferente da que a gente tem hoje, então algumas ideias ainda são bem atrasadas. A frase que é a frase mais citada, eu acho injustiça isso até, tá, com o Heinlein, mas a frase que é a frase mais citada desse livro hoje é uma citação da enfermeira que cuida do Michael. Em um momento ela fala a seguinte frase: 9 entre 10 mulheres que foram estupradas tiveram pelo menos alguma culpa. Que horror! Que horror, tá? Eu acho injusto porque o contexto onde essa frase é dita é justamente de que alguém que era enfermeira, que era terráquea, que estava com uma ideia bem diferente, tá? Ela era um membro dessa sociedade toda, patriarcal, então ela tinha essa ideia na cabeça. Eu não acho que essa frase represente o que o Robert Heinlein pensava, mas que na verdade eu acho que é uma frase do personagem. Eu acho que essa frase ela diz muito mais sobre a época em que esse livro foi escrito do que sobre o autor. Isso é uma coisa que tem que se ter muito cuidado ao se citar alguma frase de um livro, porque tu tem um autor que tá expondo algumas ideias ou tá criando uma história por meio dos personagens, e não quer dizer que ele pensa como os personagens. Assim, tá? Mas é que assim, o Heinlein, ele sempre foi um autor muito controverso, porque todos os livros dele, ele sempre faz esse tipo de coisa, esse tipo de proselitismo social dele. Tá? Muita gente diz que o Heinlein ele criou toda a onda de ficção social, essa ideia de tu escrever ficção para fazer uma crítica social. Ele tem uma influência na Le Guin? Não sei, realmente não sei, tá? E, enfim, e na maioria dos livros dele é bem óbvia a tentativa dele de estar passando uma ideia social. Então daí para tu realmente começar a interpretar qualquer coisa que esteja escrito no livro dele como de fato a posição dele, não é muito injusto. Sim, tá, não é muito longe tu realmente aceitar esse tipo de coisa. Sim. Mas neste caso específico eu acho que não é para tanto. O que faz esse livro valer a pena, então, já que tem esse proselitismo, mas uma coisa de 50 anos atrás, que algumas coisas eram atrasadas, algumas coisas já não são mais uma questão, porque a gente já avançou. O que tu acha que esse livro traz pro leitor hoje? Eu acho que com todas as suas falhas, a exploração que o Heinlein faz da sociedade americana naquela época, as ideias libertárias dele, principalmente a visão dele sobre a religião na segunda metade do livro, sobre a organização social, de forma em geral, valem a pena ser lidas, se não tomadas palavra por palavra, como que ele disse, podem ter ideias interessantes ali para pegar. E, de novo, refletem toda uma cultura que tinha naquela época, que eu acho fantástico isso, essa coisa de nos colocar numa cabeça, numa outra situação, para imaginar o que acontecia naquela época. Né? Por mais que seja, na verdade, um livro que supostamente se passa no futuro. Então, acho que era isso? Eu acho que era isso, gente. Até a próxima, então. Até a próxima semana. E que a força esteja com vocês. Zoom.